Nos últimos dias, só existirão dois tipos de pessoas. E essa divisão não é visível, mas é eterna. Há coisas que, até pouco tempo atrás, pareceriam exagero ou fantasia, mas hoje já fazem parte da nossa realidade cotidiana. E quando olhamos para isso à luz da Bíblia, precisamos falar com equilíbrio, sem medo, mas com discernimento. A palavra de Deus nos revela que nos últimos tempos existiria um sistema capaz de controlar o acesso à sobrevivência. Um cenário onde comprar, vender e existir economicamente dependeria de autorização. Essa profecia sempre chamou a atenção dos cristãos, não por curiosidade, mas pelo alerta espiritual que carrega. É importante deixar algo claro: não estamos vivendo ainda o cumprimento literal dessa profecia. Porém, estamos vivendo algo que não pode ser ignorado. O mundo está construindo as ferramentas que tornariam esse controle possível. Hoje, tecnologias são apresentadas com propósitos legítimos: cuidar da saúde, facilitar pagamentos, proteger identidades, dispositivos capazes de acompanhar sinais vitais, armazenar informações pessoais e se conectar a sistemas maiores. O problema não está no cuidado médico. O ponto de atenção está no acúmulo de funções em um único lugar: saúde, identidade e acesso caminhando juntos. Também vemos o corpo humano se tornando meio de pagamento. A mão substitui o cartão. O gesto substitui o dinheiro. E a pergunta que surge não é sobre praticidade, mas sobre dependência. O que acontece quando o sistema decide dizer não? Quando o acesso está ligado ao corpo, perder o acesso significa perder a possibilidade de comprar, de vender, de viver com autonomia. E há ainda projetos que buscam criar uma identidade global, baseada em dados biométricos. A promessa é proteger a humanidade em um mundo dominado por inteligência artificial. Mas o custo disso é a entrega de informações extremamente sensíveis, únicas, irrepetíveis, permanentes. Isso nos leva à pergunta central: quando identidade, acesso e sobrevivência passam a depender de sistemas controlados por poucos, quem realmente detém o poder? E é aqui que a Bíblia nos chama à reflexão. Não para afirmar que a profecia já se cumpriu, mas para reconhecer que o cenário está sendo preparado. A pergunta que fica não é apenas tecnológica, é espiritual. Se este conteúdo faz sentido para você, continue conosco, se inscreva no canal, dê sua opinião nos comentários e não sai desse vídeo agora, pois até o final vou te revelar algo muito profundo que estamos vivendo nesses últimos dias. Quando olhamos com atenção para as profecias bíblicas, percebemos que elas apontam para alguns elementos muito claros. A Escritura fala sobre localização, controle econômico e adesão a um sistema. Não como algo imposto de forma repentina, mas como um processo que envolve escolha, pressão e, mais tarde, exclusão. É importante dizer com responsabilidade: ainda não chegamos a esse ponto. Hoje, ninguém é forçado a aderir a essas tecnologias. Na maioria dos casos, a participação continua sendo voluntária, mas existe algo inegável acontecendo: as estruturas estão sendo preparadas. E isso nos leva a perguntas que todo cristão maduro deveria fazer. Quem administra esses sistemas? Quem guarda as informações? Quem decide quando alguém pode continuar participando ou quando será excluído? Imagine um futuro próximo, não distante, mas plausível, em que todo o dinheiro seja digital. Não há mais cédulas, não há mais alternativa fora do sistema. Cada transação depende de validação biométrica. Seu rosto, sua mão, seus olhos passam a ser sua identidade completa. Agora imagine que esse sistema não esteja nas mãos de um único governo, mas concentrado em poucas corporações. Elas sabem onde você esteve, o que comprou, com quem se relacionou. E mais do que saber, elas decidem. Decidem se sua conta continua ativa.
Decidem se você pode comprar ou vender. Decidem se você permanece visível ou economicamente apagado. Esse tipo de cenário não é descrito como ficção nas Escrituras. Apocalipse 13 fala exatamente da possibilidade de um controle econômico centralizado, não necessariamente estatal, mas sustentado por um sistema que governa o comércio e condiciona a sobrevivência. Agora, precisamos manter o equilíbrio. Nenhuma dessas tecnologias, por si só, é a marca da besta. A marca envolve um contexto espiritual específico, com intenção clara de submissão e adoração. E ainda não chegamos a esse ponto. A tecnologia, em si, não é o inimigo. Ela pode curar, facilitar, incluir. O perigo está quando o poder demais se concentra em poucas mãos, quando não há transparência, quando não existe alternativa. No fim, o alerta bíblico não é sobre máquinas, é sobre lealdade. A marca não é apenas um instrumento de controle. Ela representa a escolha de quem governa o coração. É sobre a quem rendemos nossa confiança final, ao sistema ou ao Cordeiro. O ano de 2025 deixou uma marca clara em algo que costumávamos chamar de entretenimento. Em muitos momentos, deixou de ser apenas diversão e passou a se tornar um espaço de desprezo aberto pela fé cristã. Cada vez mais, produções populares passaram a retratar o cristão não apenas como alguém imperfeito, mas como alguém ultrapassado, ignorante ou até perigoso. A mensagem, ainda que implícita, ficou evidente. Valores bíblicos são um problema. Fé cristã é algo a ser superado. E crer em Jesus é visto como um atraso social. Em grandes palcos, programas e premiações, símbolos centrais do cristianismo foram tratados com deboche, não como crítica inteligente ou reflexão profunda, mas como escárnio. O objetivo não era dialogar, mas diminuir, fazer a fé parecer algo ridículo, descartável. E isso dói. Dói saber que milhões consomem esse conteúdo e passam a enxergar o cristianismo como irrelevante, ou pior, como algo nocivo à sociedade. Mas aqui precisamos ter maturidade espiritual. Os primeiros seguidores de Cristo foram presos, espancados, apedrejados. Alguns foram mortos por professar a fé. Ser alvo de zombaria nas redes ou na mídia não se compara a isso. Não é perseguição no mesmo sentido. Ainda assim, não podemos ignorar o que está acontecendo. O que vemos não são episódios isolados. Existe um movimento cultural contínuo para empurrar o cristianismo para as margens, para constranger os crentes, para fazer com que tenham vergonha de afirmar no que acreditam. E mesmo assim, aqui está a boa notícia, Deus continua agindo. Enquanto muitos zombavam, algo significativo também aconteceu. Histórias bíblicas voltaram a alcançar o grande público. Produções baseadas na fé encontraram espaço, audiência e impacto real. Milhões de pessoas escolheram ouvir uma história da Bíblia em meio a inúmeras outras opções. Pessoas que talvez nunca entrassem em uma igreja foram expostas a valores como coragem, fidelidade e confiança em Deus. E isso nos ensina algo poderoso. A zombaria sempre foi uma ferramenta do inimigo, mas ela nunca foi capaz de parar a obra de Deus. A igreja continua sendo edificada, e como o próprio Cristo prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há realidades no mundo cristão que, quando conhecemos de perto, nunca mais saem da nossa mente. Uma delas é a situação de irmãos e irmãs que vivem a fé sob constante vigilância e ameaça. Em alguns países, a liberdade religiosa existe apenas no papel. Na prática, seguir Jesus tem um custo alto. Pregadores não podem ensinar livremente. Missionários precisam agir em silêncio. A fé precisa ser escondida, porque professá-la abertamente pode resultar em prisão, expulsão ou algo ainda pior. E há um ponto especialmente inquietante. Não se trata apenas de controlar o que é pregado.
mas de interferir diretamente na forma como o povo de Deus adora. Imagine igrejas sendo instruídas sobre quais cânticos podem ou não entoar, não com base nas Escrituras, mas em ideologias humanas. Quando o Estado começa a decidir como a adoração deve soar, não está mais apenas regulando religião. Está tentando ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Isso não aconteceu de uma vez. Foi gradual. Cruz após cruz removida. Pastores silenciados, comunidades vigiadas, cristãos reunindo-se em segredo para fazer aquilo que, para nós, parece tão simples: adorar. E essa realidade não está restrita a um único país. Em outras regiões do mundo, seguir Jesus significa viver sob risco constante de violência. Ataques não acontecem por acaso. Eles têm alvos definidos, têm motivação clara e deixam marcas profundas em comunidades inteiras. Mesmo assim, a palavra de Deus já havia nos preparado para isso. Jesus não prometeu que o caminho seria fácil, mas ele fez algo mais profundo. Transformou o sofrimento em testemunho. Quando ele disse que seríamos bem-aventurados ao sermos perseguidos por causa do seu nome, não estava anunciando derrota, estava declarando honra. Sofrer por Cristo não é sinal de fracasso, é evidência de pertencimento, é prova de que nossa lealdade não está à venda. E isso nos leva a uma pergunta que não é teórica, mas pessoal. Se seguir Jesus tivesse um custo real, se afetasse seu trabalho, seus relacionamentos ou sua segurança, ele ainda seria digno do seu sim? Deixe aqui nos comentários sua resposta. Para muitos cristãos ao redor do mundo, tudo isso não é teoria nem discurso profético distante. É vida real, é o agora. E quando entendemos isso de verdade, algo muda dentro de nós. Passamos a enxergar nossas escolhas, nossos confortos e até nossa falsa sensação de segurança com outros olhos. Porque a pergunta deixa de ser abstrata e se torna urgente. Em que, afinal, estamos colocando nossa confiança? A Bíblia deixa claro que antes da volta de Cristo haverá sinais. Não sinais para gerar pânico, mas para despertar vigilância. Antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, antes de sistemas globais de controle, engano e falsa paz. Antes de tudo isso, Jesus disse: observem. Quando as Escrituras falam do retorno de Cristo, elas apontam para 3 grandes áreas que precisam ser observadas com atenção: a fé, o comportamento da sociedade e os sinais na criação. Começando pela fé. A palavra nos alerta que nos últimos dias, muitas pessoas manterão uma aparência de espiritualidade, mas negarão o poder transformador de Deus. Isso significa mais religião e menos arrependimento, mais discurso e menos cruz, mais rituais e menos rendição, pessoas que aparentam piedade, mas vivem sem submissão a Cristo, que oram para serem vistas, não para serem transformadas, que usam o nome de Deus, mas rejeitam sua autoridade. Isso não é avivamento, é engano espiritual. E junto com isso, a Bíblia também adverte sobre o aumento de falsos mestres e falsos profetas. Gente que fala bonito, que impressiona, que realiza sinais, mas que conduz as pessoas para uma fé confortável, sem confronto com o pecado e sem necessidade de arrependimento. Jesus foi claro ao dizer que esse engano seria tão forte que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Isso nos ensina algo sério. Nem tudo que parece sobrenatural vem de Deus. Depois, a Escritura nos leva a observar o estado da sociedade. O apóstolo Paulo descreve tempos difíceis, marcados por egoísmo, arrogância, ganância e falta de amor. Uma sociedade apaixonada por si mesma, amante do prazer, amante do dinheiro, mas distante de Deus. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos o oposto disso.
Ele amava os rejeitados, acolhia os excluídos, tocava os impuros, perdoava os que ninguém queria perdoar. Mas a Bíblia nos diz que, nos últimos dias, esse amor se tornaria raro. Os corações se esfriariam, a compaixão daria lugar à indiferença, e o amor genuíno seria substituído pelo amor próprio. Isso deve servir como alerta para nós, que dizemos seguir a Cristo. Somos chamados a amar como Ele amou, mesmo quando o mundo escolhe o contrário. A terceira área envolve a própria criação. Jesus falou sobre terremotos, fomes, pestes e sinais no céu. Ele comparou esses eventos a dores de parto. Começam espaçadas, mas se tornam cada vez mais intensas e frequentes. Não são o fim em si, mas anúncios de que algo está prestes a acontecer. E diante de tudo isso, Jesus nos deu uma instrução surpreendente. Não se desesperem. Levantem a cabeça, porque a redenção se aproxima. Isso muda completamente a perspectiva. Os sinais não são para nos paralisar, mas para nos alinhar. Não para nos distrair, mas para nos despertar. Por isso, o chamado é claro. Não fixe seus olhos no caos. Não se perca no medo. Não viva distraído com o que é passageiro. Fixe seus olhos em Jesus, porque quando tiramos os olhos dele, nos perdemos. Mas quando permanecemos nele, permanecemos firmes. A Bíblia também deixa claro que o retorno de Cristo trará separação, vida eterna para os que se renderam, juízo para os que rejeitaram. Isso não é discurso de medo, é verdade bíblica. Crer em Deus não é o mesmo que segui-lo. Até os demônios creem, mas não se rendem. A pergunta não é se você acredita. A pergunta é se você se submeteu. Você entregou sua vida a Cristo? Você vive em obediência ou apenas em concordância intelectual? Jesus contou a parábola do servo que aguardava o retorno do seu senhor. Alguns esperaram vigilantes, outros se distraíram, mas o retorno aconteceu, e cada um recebeu conforme sua postura. Vivemos dias semelhantes. O mundo está confuso, a verdade é rejeitada, o pecado é celebrado. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho continua sendo anunciado. Essa é a esperança no meio da escuridão. Deus ainda está salvando. O Espírito Santo ainda está agindo. A porta da graça ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Por isso, este não é tempo de silêncio, é tempo de fidelidade, de amar com verdade, de anunciar com coragem, de viver com vigilância. Assim como nos dias de Noé, muitos zombam, muitos ignoram, mas o aviso continua sendo dado. A chuva começou quando parecia tarde demais. Ao longo da vida, costumamos dividir as pessoas de muitas formas. Há quem torne o caminho mais leve, e há quem o torne mais pesado, há quem tenha recursos e quem viva em escassez. Mas à luz da eternidade, nenhuma dessas divisões é a mais importante. No fim das contas, só existe uma separação que realmente importa: os que conhecem Jesus e os que ainda não o conhecem. Nos últimos dias, a Bíblia deixa claro que a humanidade caminhará para apenas dois caminhos espirituais. Ou o amor será direcionado para si mesmo, ou será entregue ao Senhor. E a palavra descreve com precisão o grupo que escolhe a si mesmo. As Escrituras dizem que tempos difíceis chegariam, marcados por pessoas dominadas pelo ego, pelo orgulho e pelo prazer. Gente que ama mais o dinheiro do que a verdade, mais a própria imagem do que a santidade, mais o conforto do que a obediência. Pessoas que aparentam religiosidade, mas vivem sem transformação, que falam de Deus, mas rejeitam seu poder, que mantêm a forma, mas negam a essência. O problema começa no coração. O amor exagerado por si mesmo sempre anda de mãos dadas com o orgulho, e isso não é algo novo. Antes da queda, o inimigo já havia revelado esse mesmo espírito, o desejo de ser exaltado, de ocupar o lugar que não lhe pertencia,
de transformar a criação em centro em vez do Criador. Tudo girava em torno do eu. Eu subirei, eu me exaltarei, eu serei como o Altíssimo. Esse é o coração que ama a si mesmo acima de tudo. Um coração que busca glória própria, que deseja aplausos, que quer ser o centro da adoração. E é exatamente esse espírito que a Bíblia alerta que se multiplicaria nos últimos dias. Não apenas fora da igreja, mas infelizmente também dentro dela. Por isso, o chamado é claro: examinar a quem estamos amando de verdade, a nós mesmos ou ao Senhor. Que o Senhor nos encontre atentos, firmes e com o coração voltado para Ele. Se essa mensagem edificou sua fé, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos assim. Que Deus te abençoe.